Olá, minha gente. Olha nós de novo aqui com vocês. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Semanalmente nós aqui estamos para tecermos comentários sobre as lições bíblicas da nossa escola dominical e o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Durante este trimestre, estaremos estudando sobre os desafios da Igreja para o século XXI. Desafios da Igreja para o século XXI. E o comentarista dessas lições é o pastor Josafá Terra. E os nossos endereços são os seguintes. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras. E o município é Barra Mansa, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também nossa sede em Volta Redonda, cidade do Aço. Volta Redonda, nossa igreja situa-se à rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Rua Belém, bairro Santo Agostinho, ali bem próximo à Escola Municipal Jaime Martins. Também em Porto Real, município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, próximo ao CRAS, bem frente ao CRAS. Porto Real, município também do estado do Rio de Janeiro. E Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro, em frente à Praça da Estação. Governador Valadares, pastor Giovanni Joni, estado de Minas Gerais. E também, no próximo dia 28, estaremos inaugurando mais um templo, agora na cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Anote aí na sua agenda, dia 28, às 18 horas e 30 minutos, Rua Rodovia, número 20.934, Santa Isabel do Rio Preto, Valença, estado do Rio de Janeiro. E também o nosso trabalho no estado da Bahia, Nova Viçosa, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, Jardim Primavera, bairro Jardim Primavera. Nova Viçosa, Posto da Mata. E o nosso pastor ali é o pastor Hélio Neres. Um abraço, pastor. Esses são os nossos endereços aqui nos estados brasileiros. E na Europa, temos os nossos endereços nos seguintes países: Itália, Bolate, Milano, Reggio Emília, Milano, Brescia, também Milano, Parma, Congregação de Milano, Mantova, Congregação de Milano. São estas as congregações
filiadas à nossa sede em Bollate, Milano, pastor Renato Boni. Um abraço, pastor Renato. San Giuliano, também congregação de Milano. Novara Trecate, Torino, congregação de Milano. Vale de Aosta, congregação de Milano. San Bonifácio, Verona, Firenze, Calenzano e Bologna, Coimep. Em Portugal, temos nossas igrejas em Caldas da Rainha, Coimep, Pero Pinheiro, congregação de Caldas, Rio Maior, também congregação de Caldas, Áqueda, Coimep e Faro, Coimep. Na Espanha, Valência, Centro e Alaquàs, Valência. Na Suíça, Locarno, Lugano. E o nosso belo trabalho, AMI Brasil, pastor José Geraldo e missionária Eva Aparecida. Em Moçambique, na África, exatamente na cidade da Beira, cidade de Beira, África, Moçambique. Esses são os nossos endereços. Rio de Janeiro nós temos nossa sede no bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, em Volta Redonda, Santo Agostinho, também em Porto Real, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, e Arrozal, distrito de Piraí, Piraí, estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, e a partir do dia 28, nossos trabalhos estarão funcionando na rua Rodovia, número 20.934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, no município de Valença, estado do Rio de Janeiro. E para o próximo trimestre, segundo trimestre deste ano que se inicia, já está no prelo a nossa nova revista, Ebenezer Dominical, Religiões Universais. Religiões Universais. Estaremos estudando sobre seitas e heresias. E neste domingo, lição número 4, 22 de janeiro de 2023, estaremos dando continuidade à lição de domingo passado, quando falamos sobre a crise de identidade, parte 1. Hoje estaremos continuando este mesmo assunto, a crise de identidade da igreja, parte 2. Mas antes, também queremos apresentar o nosso mais novo lançamento, Missão Europa em Ação. Este é o nosso segundo número, jornal Missão Europa em Ação. São 8 páginas totalmente coloridas, com notícias da Europa e do Brasil. Nós temos aqui palavras pastorais, eventos, batismos, testemunhos, tudo quanto é notícia relacionado ao Missão Europa, ao Ministério Missão Europa. Falamos aqui sobre os nossos trabalhos missionários. A Igreja Missão Europa é um trabalho missionário, nós fazemos missões. Então, jornal Missão Europa em Ação, apenas R$1. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós fazemos um super desconto. Aí a unidade sai a 50 centavos cada jornal. Bem, lição número 4, 22 de janeiro. 22 de janeiro. O texto áureo encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Assim disse o apóstolo João: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E,
Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Na verdade aplicada, o comentarista pastor Josafá escreveu que a igreja não é lugar de anseio para o sucesso pessoal, mas um local de renúncia e entrega ao único digno de louvor. E os objetivos desta lição são os seguintes: observar a finalidade da igreja, mostrar o que a igreja não é e alertar a igreja de sua perda de finalidade. Os nossos textos de referência também encontram-se no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7 do livro de Apocalipse. Assim escreve o apóstolo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Na introdução, nós falaremos sobre o que a igreja não deve ser, continuando o assunto da lição anterior. No tópico primeiro, surge a pergunta: o que a igreja não deve ser? E a resposta: um clube social. Quando a igreja tornar-se um grupo onde busca seus próprios interesses, estando voltado para si mesmo, então se parece mais um clube social. As festividades e comemorações são as principais atividades deste tipo de grupo, que gira sempre em torno de um público restrito. Às vezes, são interesses familiares de uma família influente na igreja, um grupo social que se destaca, ou então devido à afinidade no bom relacionamento das pessoas. A igreja deve ser um lugar de amor e crescimento em Jesus, que é o cabeça. Por isso, a igreja também deve ser um lugar de festa e alegria, mas sempre como resultado do amor e da salvação de vidas. Não existe problema a igreja realizar confraternizações, mas precisa saber que seu propósito não é apenas este. As festividades devem ser em resultado do trabalho missionário e, principalmente, devido ao alcance de vidas para Deus. Confiram Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15,
versículo 10 e versículos 22 e 23. O problema é quando a igreja esquece seu propósito e se torna um clube social, um grupo de entretenimento e algumas vezes numa casa de espetáculos e apresentações artísticas, esquecendo-se de realizar sua principal missão. Subitem 1.1. A pergunta é: o que a igreja não deve ser? E uma outra resposta: um clube eleitoral. Não há nada na Bíblia, nada que proíba a um cristão de se candidatar e exercer a função política. A verdade é que a igreja, como organização, não deve envolver-se com política. Isso não significa que os cristãos são proibidos de ocuparem cargos públicos. A Bíblia registra as histórias de muitos homens e mulheres de Deus, que passaram boa parte de suas vidas inseridos no ambiente político, e essas pessoas ocuparam cargos públicos ou exerceram, de alguma forma, uma posição política influente. Inclusive, muitos foram levantados por Deus num contexto de crise. Podemos falar aqui de José, governador do Egito, de Daniel, de Neemias, de Esther e de tantos outros. Todos eles tiveram em comum a condição de que jamais se corromperam e sempre honraram os princípios morais determinados por Deus. Portanto, os cristãos podem ser políticos, mas devem fazer isso na qualidade de cidadãos e não como representantes da igreja. Infelizmente, nos últimos tempos, essa associação tem trazido prejuízos à imagem do povo de Deus. Muitas pessoas mal intencionadas têm usado a comunidade cristã para impulsionar sua vida política e envergonhar o evangelho. Aliás, se um pastor local permite campanha eleitoral em sua congregação, além de ele estar traindo seu chamado ministerial, também está cometendo crime contra a lei eleitoral. A igreja não deve fazer campanha política, mas ela deve instruir e conscientizar os fiéis acerca de como entender a política à luz da Bíblia Sagrada. Se um cristão quer seguir carreira na política, ele deve ter vocação para isso e se preparar para exercer seu cargo. Nesse sentido, a igreja pode auxiliá-lo, fornecendo preparo no que diz respeito à cosmovisão cristã, para que ele exerça sua função com excelência. Se um pastor quiser se candidatar e exercer um cargo político, o correto então é que ele decline do seu ministério pastoral e se dedique à sua nova função. Quando o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo acerca do pastorado, ele deixou claro o quanto esse ministério exige do obreiro. 2 a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não há como conciliar pastorado e política, pelo menos não corretamente. O pastor deve ter ciência da tamanha honra que lhe fora confiada na ministração da palavra de Deus e na administração das ordenanças de Cristo à igreja. Definitivamente, nada deve competir com esta função. Subitem 1.2. A igreja deve retornar
ao primeiro amor. O texto de referência, Apocalipse, capítulo 2, nos versículos 1 a 7, traz-nos um relato muito conhecido sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que, no início, tinha todos os requisitos de uma igreja viva, que fazia a vontade de Deus. Uma igreja que tinha a presença do Espírito Santo, conforme versículo 1. Cuidava dos irmãos na fé, tinha paciência, sofria e, assim mesmo, realizava o trabalho do Senhor sem se intimidar com aqueles que tentavam atrapalhar. Versículos 2 e 3. Porém, por algum motivo, tudo isso influenciou no andamento da igreja, fazendo com que ela abandonasse sua finalidade inicial. Esta atitude trouxe uma reprovação e sentença para a igreja, conforme versículos 4 e 5. Todavia, ainda existia esperança para aquela igreja. Bastava tomar atitude, voltar ao primeiro amor, seguido de arrependimento e prática das primeiras obras, pois aquela igreja ainda odiava a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, conforme versículo número 6. Baseado nisso, devemos alertar a igreja o seguinte: tópico 1.3. Cuidado com as novidades. Sabemos que cada geração contribui com suas experiências e com o conhecimento construído para que a humanidade prossiga em sua caminhada histórica. Todavia, não precisamos inventar a roda a cada geração. Em se falando da Igreja de Cristo, podemos estabelecer novas estratégias para que a mesma mensagem dos crentes primitivos seja compartilhada com todos. Podemos escrever novas canções que exaltem a Deus com a mesma reverência destinada a Ele nos velhos hinos. Podemos e devemos confrontar a igreja com seus descaminhos e chamá-la de volta ao cumprimento da sua missão estabelecida por Cristo há 2 milênios. Nós não podemos estabelecer um novo culto exclusivo da nossa época e uma nova doutrina amoldada nos ventos da pós-modernidade, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O desprezo à sã doutrina tem gerado crentes inconsistentes, incapazes de responder com mansidão e temor a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pessoas têm sido enganadas pelos falsos profetas da nossa época, porque amam as novidades apresentadas por estes obreiros da iniquidade. Já não mais conhecem a atitude atitude nobre dos crentes que de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Empolgam-se com as absurdas campanhas de oração, nas quais são comercializadas toda sorte de bugigangas gospel, desde o sabonete ungido até a vassoura que limpa a casa das maldições. Toleram a demoníaca teologia da prosperidade, com sua exaltação a um estilo de vida materialista reprovado por Cristo.
aprendem jargões do mundo neopentecostal para dar ordens a Deus e ao diabo, e assim inventam uma doutrina afastada da palavra de Deus, criada por quem depende das novidades para continuar crendo em qualquer coisa. As novidades em muitas reuniões ditas evangélicas eliminaram a existência do verdadeiro culto evangélico ao Deus eterno. Os artistas são ovacionados. A necessidade humana de entretenimento é atendida por apresentadores de shows em espaços que deveriam ofertar culto a Deus. As letras das músicas e as demais apresentações se dedicam a valorizar o ser humano acima daquilo que o Evangelho ensina. É um outro Evangelho, como ensina o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Este é o Evangelho da novidade, para o qual Cristo, apresentado pelas Escrituras, é simples e humilde demais, antigo demais para frequentar suas reuniões excêntricas. Este outro Evangelho é anátema, maldito, reprovável aos olhos de nosso Deus. A novidade da igreja genuína não está no culto ou na doutrina, já que ambos foram estabelecidos definitivamente por Deus e revelados em sua imutável palavra. A novidade está na mensagem do Evangelho de Cristo, que regenera o pecador e lhe mostra uma nova vida. Cada ato de quebrantamento diante de Deus, cada compromisso firmado após reconhecimento da vontade de Deus, cada momento de um culto sincero e espiritual dão-nos a entender o que é novidade de vida. Quando Cristo é o centro da nossa pregação e o destinatário do nosso culto, tudo se parece novo a cada dia, mesmo para aqueles que têm uma longa caminhada cristã. A novidade é Cristo. Item 2.0. Tenham mais cuidado com o caráter do que com a aparência. Um dos maiores problemas dos cristãos é que damos ênfase ao que está aparente e esquecemos de olhar o quadro como um todo. Ficamos empolgados com aqueles que dispõem de uma boa oratória, uma voz aveludada, uma aparência de piedade, com dons de cura, falando em línguas e profetizando. Não queremos generalizar, pois toda generalização é burra. Porém, em sua grande maioria, tais pessoas são as que trazem os maiores escândalos para as igrejas. O verso 2 do texto áureo diz-nos sobre esta igreja: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, essa igreja resistiu até onde pôde aos falsos mestres que tentavam contaminá-la. Não só esses, mas também os nicolaítas. Eles eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. Alguns estudiosos entendem que se tratavam dos discípulos de Nicolau de Antioquia. Este pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como templo do espírito, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Ainda podemos acrescentar que tal ensino está correlacionado com a mesma imoralidade sexual pregada por Balaão, que encorajou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, conforme verificamos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Na terceira carta, direcionada
à igreja de Pérgamo. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Desta forma, vemos claramente a associação dos nicolaítas com a devassidão sexual, o que é confirmado em consenso pelos estudiosos que acreditam que os nicolaítas eram, muito provavelmente, agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos, práticas expressamente reprovadas pela Bíblia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Há uma famosa frase que diz: não se compra o livro pela capa, o que nos faz pensar o quão negligentes estamos sendo no zelo da imagem da noiva de Cristo. Subitem 2.1. A igreja precisa resgatar o seu papel. Ao analisarmos a história a partir da fundação da igreja, vemos que ela, a igreja, foi protagonista em vários momentos, sendo um agente de transformação da sociedade. A educação como conhecemos, o conceito de escola pública, a base para uma sociedade sadia, valores familiares, entre outros, são frutos de uma cosmovisão da igreja que traz benefícios a todos que participam. Entre as maiores e mais conceituadas universidades do mundo, 12 foram idealizadas por cristãos que entendiam que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Esse fato é uma constatação empírica que vai contra a tese de que a fé religiosa seria um empecilho ao desenvolvimento da ciência. A igreja tem que ter relevância no local onde está situada, senão é só mais um lugar de ajuntamento. Igrejas têm que promover a mudança mais significativa que a sociedade pode experimentar: a mudança do caráter humano. Que o Evangelho é libertador e a graça é poderosa, todos nós, servos do Senhor, sabemos. E aqueles que não conhecem a Cristo, é o papel da igreja promover este conhecimento e este encontro. Porém, se a igreja está fora da sua esfera de ação e vivendo uma realidade que não lhe compete, estes que precisam ficarão à deriva. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Então, amados, a nossa conclusão é o seguinte: precisamos, enquanto igreja,
voltar ao primeiro amor, contagiando o maior número de pessoas, trazendo à luz do Evangelho aqueles que se encontram em trevas. Mas, para isto, devemos entender o nosso papel enquanto igreja e reestabelecer a nossa identidade. No próximo domingo, dia 29 de janeiro, aqui retornaremos e estaremos falando sobre a igreja e a família. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos e neste trimestre estamos falando sobre desafios da igreja para o século 21. Até a próxima semana. Que Deus a todos em Cristo Jesus continue nos abençoando. Até lá.